Oi, pessoal. Último vídeo, Sun Tzu, A Arte da Guerra, que ele fala sobre a arte de atacar pelo fogo. Esse livro dá para usar no dia a dia. Estamos terminando, esse é o último vídeo. E o próximo vai ser a Revolução dos Bichos. Vamos lá, sobre a arte de atacar pelo fogo. Existem 5 classes de ataques mediante o fogo: queimar as pessoas, queimar os mantimentos, queimar o equipamento, queimar os depósitos e queimar as armas. O uso do fogo tem que ter uma base e exige certos meios. Existem momentos adequados para acender fogos, concretamente quando o tempo é seco e ventoso. Normalmente, em ataques mediante o fogo, é imprescindível seguir as mudanças produzidas por este. Quando o fogo está dentro do acampamento inimigo, prepara-te rapidamente desde fora. Se o soldado se mantém em calma quando o fogo se inicia, espera e não ataques. Quando o fogo alcança seu ponto álgido, segue-o, se podes, se não, espera. Em geral, o fogo se utiliza para semear a confusão no inimigo e assim poder atacar-lhe. Quando o fogo pode ser prendido em campo aberto, não esperes para fazê-lo em seu interior. Faça-o quando seja oportuno. Quando o fogo for atiçado pelo vento, não ataques em direção contrária a ele. Não é eficaz lutar contra o ímpeto do fogo, porque o inimigo lutará, neste caso, até a morte. Se soprou o vento durante o dia, à noite amainará. Um vento diurno cessará ao anoitecer. Um vento noturno cessará ao amanhecer. Os exércitos devem saber que existem variantes das 5 classes de ataques mediante o fogo e adaptar-se a estas de maneira racional. Não basta saber como atacar os demais com o fogo. É necessário saber como impedir que os demais te ataquem a ti. Assim, pois, a utilização do fogo para apoiar um ataque significa claridade, e a utilização da água para apoiar um ataque significa força. A água pode cortar a comunicação, porém não pode arrasar. A água pode ser usada para dividir um exército inimigo, de maneira que sua força se desuna e a tua te fortaleça. Ganhar combatendo ou levar a cabo um assédio violento sem recompensar aos que tenham méritos traz má fortuna e se faz merecedor de ser chamado avaro. Por isso, se disse que um governo esclarecido tem em conta que um bom mando militar recompensa o mérito. Não mobiliza as tuas tropas quando não há vantagem que obter. Não atuam quando não há nada que ganhar, nem lutam quando não existe perigo. As armas são instrumentos de mau augúrio e a guerra é um assunto perigoso. É indispensável impedir uma derrota desastrosa e, portanto, não vale a pena mobilizar um exército por razões insignificantes. As armas só devem ser usadas quando não existe outro remédio. Um governo não deve mobilizar um exército por ira, e os chefes militares não devem provocar a guerra por cólera. Atua quando seja benéfico, em caso contrário, desiste. A ira pode converter-te na alegria, e a cólera pode converter-te em prazer. Porém, um povo destruído não pode renascer, e a morte não pode converter-te em vida. Em consequência, um governo esclarecido presta atenção a tudo isso, e um bom mando militar o tem em conta. Esta é a maneira de manter a nação a salvo e de conservar intacta a seu exército. Sobre o uso de espiões. Uma operação militar significa um grande esforço para o povo, e a guerra pode durar muitos anos para obter uma vitória de um dia. Assim, pois, falar em conhecer a situação dos adversários para economizar nos gastos, para investigar e estudar a oposição,
é extremadamente inumano e não é típico de um bom chefe militar, de um conselheiro de governo, nem de um governante vitorioso. Portanto, o que possibilita um governo inteligente e um mando militar sábio vencer os demais e lograr triunfos extraordinários com essa informação essencial. A informação prévia não se pode obter de fantasmas nem espíritos, nem se pode ter por analogia, nem descobrir mediante cálculos. Deve-se obter de pessoas, pessoas que conheçam a situação do adversário. Existem 5 classes de espiões: o nativo, o interno, o duplo agente, o liquidável e o flutuante. Quando todos estão ativos, ninguém conhece suas rotas. A isso se lhe chama gênio organizativo e se aplica ao governante. Os espiões nativos se contratam entre os habitantes de uma localidade. Espiões internos se contratam entre os funcionários inimigos. Os agentes duplos se contratam entre os espiões inimigos. Os espiões liquidáveis transmitem falsos dados aos espiões inimigos. Os espiões flutuantes voltam para trazer informes. Entre os funcionários do regime inimigo, se acham aqueles com os quais se pode estabelecer contato e os que se pode subornar para averiguar a situação de seu país e descobrir qualquer plano que se trame contra ti. Também podem ser utilizados para criar desavenças e desarmonia. Em consequência, ninguém nas Forças Armadas é tratado com grande familiaridade como os espiões. Nem ninguém recebe recompensas tão grandes como a eles. Nem há assunto mais secreto que a espionagem. Se não se trata bem os espiões, podem converter-se em renegados e trabalhar para o inimigo. Não se podem utilizar aos espiões sem sagacidade e conhecimento. Não se pode servir-se de espiões sem humanidade e justiça. Não se pode obter a verdade dos espiões sem sutileza. Certamente é um assunto muito delicado. Os espiões são úteis em todas as partes. Cada assunto requer um reconhecimento prévio. Se algum assunto de espionagem é divulgado antes que o espião seja informado, este e o que o divulgou devem ser eliminados. Sempre que queiras atacar um exército, assediar uma cidade ou atacar uma pessoa, deves de conhecer previamente a identidade dos generais que a defendem, de seus aliados, seus visitantes, suas sentinelas e de seus criados. Assim, pois, faz que teus espiões averiguem tudo sobre eles. Sempre que vais atacar e combater, deves conhecer primeiro os talentos dos servidores do inimigo, e assim pode enfrentá-los segundo suas capacidades. Deves buscar agentes inimigos que tenham vindo espionar, suborná-los e induzi-los a passar para teu lado, para poder utilizá-los como agentes duplos. Com a informação obtida dessa maneira, podes encontrar espiões nativos e espiões internos para contratá-los. Com a informação obtida destes, podes fabricar informação falsa, servindo-te de espiões liquidáveis. Com a informação assim obtida, podes fazer que os espiões flutuantes atuem segundo os planos previstos. É essencial a um governante conhecer as 5 classes de espionagem, e este conhecimento depende dos agentes duplos. Assim, estes devem ser bem tratados. Assim, só um governante brilhante ou um general sábio que possa utilizar os mais inteligentes para a espionagem pode estar seguro da vitória. A espionagem é essencial para as operações militares e os exércitos dependem dela para levar a cabo suas ações. Não será vantajoso para o exército atuar sem conhecer a situação do inimigo, e conhecer a situação do inimigo não é possível sem espionagem. Princípios da arte da guerra. Todas as espécies de conflitos
são formas de guerra. 1. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. 2. A arte da guerra é uma questão de vida ou morte, um caminho para a segurança como para a ruína. Em nenhuma circunstância deve ser negligenciada. 3. O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. A glória suprema é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. 4. Apenas gostar ou usar muito de palavras não basta. É preciso saber transformá-las em atos e ação. 5. Preparar iscas para atrair o inimigo, fingir desorganização e depois esmagá-lo. Quando perto, fazê-lo acreditar que estamos longe. Quando longe, vice-versa. Se ele for superior, evite combater. Se ele for temperamental, procure irritá-lo. Finja estar fraco. Ele se tornará arrogante. Se ele estiver tranquilo, não lhe dê sossego. Ataque onde e quando ele se mostrar despreparado. Apareça quando não estiver sendo esperado. 6. O valor do tempo. Vale mais que superioridade numérica. 7. Será vencedor quem souber quando e como lutar. Não lutar, manobrar, preparar e quem tiver capacidade militar, não sofrendo a interferência do soberano. 8. O verdadeiro mérito é planejar secretamente, deslocar-se rapidamente e frustrar as intenções do inimigo, impedindo seus planos. 9. O guerreiro inteligente é alguém que não apenas vence, mas se sobressai vencendo com facilidade. 10. O guerreiro vence os combates, não cometendo erros, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. 11. O guerreiro hábil coloca-se numa posição que torna a derrota impossível e não perde a oportunidade de aniquilar o inimigo. 12. A qualidade da decisão é como a calculadora arremetida de um falcão. O bom combatente deve ser flexível no seu ataque e rápido na decisão. 13. A energia é comparada ao retirar de uma besta, a decisão ao acionar de um gatilho. Aqui terminamos o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, segundo o domínio público. Esse livro foi reescrito, escrito, diversas versões, e ao longo do tempo ele se permaneceu bem útil para você conseguir manejar o seu inimigo ou o seu adversário. Espero que tenham gostado. Fiquem comigo que eu vou continuar lendo. O próximo vai ser dos bichos. Entrem no próximo vídeo para a gente começar uma nova leitura, tá bom? Se gostaram, dê um like, passem para as pessoas que vocês acham pertinente ouvir esses livros e me deem dicas e opiniões de como é que está sendo, me façam perguntas, porque eu vou respondendo assim que for chegando, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Ótimo dia para vocês e até o próximo.